pessoal, aqui Ricardo Ribeiro com mais um vídeo para edificação da minha e da sua vida. E esse vídeo ele está muito top, essa lição aqui, esse devocional está maravilhoso. E eu tenho certeza que ao término dele você vai ter aprendido algo surpreendente que vai edificar não só a sua vida, mas toda a sua casa também. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o reino de Deus. De quem é o reino de Deus? Para quem é o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Aqui a gente vai saber algumas coisas sobre o reino de Deus, porque hoje em dia muitas pessoas que ainda se encontram um pouco perdidas sobre esse tema, e é um tema, se não o tema mais importante da vida de uma pessoa. Então, quando nós falamos do reino de Deus, nós precisamos compreender para quem é, precisamos compreender onde ele está, precisamos compreender também para onde ele tem que ir, o que tem que fazer. Então vamos lá, a primeira lição que a gente aprende aqui em Mateus capítulo 21, verso 33 em diante, aonde Jesus ele conta uma parábola dos lavradores, ou seja, uma pessoa plantou uma vinha e cavou ali um poço para poder fazer como prensa das uvas, né? Tipo um lagar, né? E aí ele arrenda aonde que ele plantou a sua vinha para alguns lavradores. E o que que ele faz? Passado um tempo, ele pede para que os seus servos, eles vão lá cobrar a parte dele do arrendamento. Tá dando fruto, então eu preciso de ter a minha parte, porque eu arrendei aqui a minha terra, a minha fazenda, né, a minha propriedade. E o que que esses lavradores eles fazem? Eles vão lá e matam, espancam um e matam o outro. Quando o dono da terra fica sabendo, ele envia mais outras pessoas. Jesus ele deixa bem claro que os lavradores agarraram seus servos e um espancou e o outro matou e apedrejaram o terceiro. Então ele enviou-lhes outros servos em maior número, versículo 36. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Ou seja, enviou o seu filho e ali eles vão respeitar ele. E o que aconteceu? Mas não. Viram o filho e disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Ou seja, no final aqui, Jesus ele vai estar dizendo sobre essa parábola, né? Ele vai estar falando dele mesmo. Essa parábola, ela está falando do próprio Jesus, que ele veio para esta terra, ele veio para os seus. Antes de ele vir, essa parábola quer dizer sobre os profetas que foram enviados, sobre os grandes homens de Deus, eles não receberam. E aí eles mataram essas pessoas. No versículo 43, olha o que Jesus diz: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Ou seja, de quem é o reino de Deus? O reino de Deus, segundo Mateus capítulo 3, verso 1, vai dizer: e apareceu um homem chamado João Batista que vinha pregando: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Marcos capítulo 1, no verso 15, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então eu te faço essa pergunta: de quem que é o reino de Deus? O reino é de Deus. O reino é de Deus, a gente precisa compreender. O reino não é das denominações, das igrejas. O reino não é de um pastor. O reino não é de uma denominação que se apropria, porque senão você está limitando Deus, você está limitando o reino. O reino, ele não é de ninguém daqui da terra. O reino, ele é de Deus. E a segunda pergunta que eu faço: nós já aprendemos que o reino ele é de Deus. A segunda é: para quem que é o reino? Leia comigo aqui em João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui Jesus ele nos ensina para quem que é o reino. Ele veio para os seus. Lembra da parábola que eu contei aqui em Mateus capítulo 21, verso 33? Ou seja, ele conta aquela parábola e ali os fariseus, os líderes, eles estavam ali ouvindo aquilo. Eles tentaram o matar. Ele estava contando justamente a parábola da vida dele. O que Jesus estava ensinando é que veio outros antes dele, sacerdotes, né, profetas, eram os grandes homens de Deus que vieram, falaram, Jeremias, Isaías, grandes homens, grandes profetas que vieram em nome de Deus para poder sim trazer o juízo à terra. Mas sempre os homens o quê? Mataram, espancavam. A gente não vai entrar nesse tema aqui, mas quando Jesus ele vem aqui nessa terra, ele está implantando o reino dele. Ele é o reino de Deus. Então por isso que a gente precisa saber de quem que é o reino, para quem que é o reino, e aqui a gente aprende que o reino é para todos aqueles que crerem, todos aqueles que crerem. Ainda que eu e você muitas das vezes olhamos pessoas, julgamos, porque isso é o maior erro do ser humano, é olhar para uma pessoa, talvez que não gosta, talvez porque alguma coisa fez, e dizer: essa pessoa não tem salvação, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa fez isso, o passado dela é dessa forma, é aquilo. Você lembra da mulher que trouxeram para Jesus ali, até tramando pegarem Jesus na lei? Aquela mulher, foi pega em adultério. Na verdade não foi pega nem em adultério, porque não tinha o homem ali com ela, né, configurar o crime. E o que Jesus diz? Olha, eu não te culpo, e todos aqueles que não tiver pecado, quer dizer, atire a primeira pedra, não sobrou um. Ou seja, assim é o ser humano. O ser humano tem mania de julgar as pessoas. E a gente precisa aprender que o Senhor ele não nos julga, mas ele diz: olha, vá
e não peques mais, para que não te suceda ou aconteça coisa pior. Então é necessário você compreender. Para quem que é o reino de Deus? Para todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que crerem em Jesus. O reino de Deus são para essas pessoas sim, e eu e você somos uma dessas pessoas. Você pode ver que a Bíblia vai nos mostrar um texto daquela mulher samaritana. Ou seja, Jesus ele precisava que Samaria fosse salva. E o que ele fez? Ele vai com seus discípulos até lá, chega lá, encontra uma mulher num poço ao meio-dia, e essa mulher está pegando água. E Jesus ali revela a sua vida para ela. Aquela mulher se sente que se converte naquele momento, e o que ela faz automaticamente? Ela vai evangelizar toda Samaria e traz aquele povo até Jesus. Ou seja, Jesus, ele trabalha desta forma. Ele vai lá no mundo dessas pessoas. Quem se lembra do gadareno? Quem se lembra daquele endemoniado? Ele foi até aquele local ali, ganhou aquele homem, expulsou o demônio daquele homem, e aquele homem evangelizou toda Decápolis. E ele ainda pede no final para querer ir com Cristo. E Jesus fala, não, fica no seu mundo aí. Então a gente precisa compreender que Jesus, ele trabalha desta forma. Cada pessoa, você que é alcançado, você vai ganhar aí o seu mundo, vai ganhar as pessoas que fazem parte do seu convívio. Jamais você pode sair deste lugar aí, que é um lugar que você precisa evangelizar, você precisa ganhar essas pessoas aí. Então é necessário que a palavra de Deus ela chegue até você. Se ela chegou até você e você se libertou, você precisa libertar essas pessoas que fazem parte do seu convívio. Então a terceira lição que eu aprendo também é, o reino de Deus quando chega em mim e você, é necessário que você entenda, ele é maior do que nós. A nossa vida agora é deste rei Jesus. Nós fazemos parte deste reino e esse reino precisa ir adiante. Então, nada pode fazer com que as nossas coisas, a nossa vida seja maior do que ele. Ele diz, olha, que diminua eu e que ele cresça. Ou seja, que a gente possa compreender que o nosso chamado precisa ir adiante. Ah, hoje eu não estou bem para pregar, hoje eu não estou bem para subir no altar, hoje eu não estou bem para fazer isso ou aquilo, mas o reino ele é maior do que eu e você. Então é necessário que colocamos as coisas em primeiro lugar do reino para depois colocar as nossas. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário para que outras pessoas possam aprender mais sobre o reino de Deus. Nós precisamos entender, o reino ele tem um dono, ele é uma monarquia e ele tem um rei. O nome dele é Jesus Cristo, o reino ele é de Deus e a gente precisa compreender que nós vivemos uma vida condicional. Saímos de uma democracia a qual nós vivíamos, claro, se a democracia que nós vivemos hoje da terra é dos homens, então se você cometer um crime você vai pagar por ele, mas nós saímos dessa democracia para viver em uma monarquia, e essa monarquia tem um rei, que é Jesus Cristo. Portanto, é necessário eu e você entender que para vivermos o reino de Deus, nós temos sim algumas regras a se cumprir, porque isso vai impactar na nossa vida vindoura, amém? Então a gente precisa aprender agora também como anunciar o reino. Às vezes tem pessoas que não sabem, tem pessoas que perguntam, como que eu anuncio? Como que eu faço? É necessário a gente conhecer o ambiente, é necessário nós conhecermos também as pessoas que nós vamos falar, né? Cada pessoa é de um jeito, e entender também como Jesus ele fazia isso. A Bíblia vai nos mostrar em Mateus capítulo 13, no versículo 47, que Jesus ele se assenta ali, né, no barco, e ali ele começa, ele está num lugar no litoral, e a maneira que ele vai anunciar o evangelho, ele fala que, olha, o reino de Deus é igual uma rede, né, ao mar, que se joga ali no mar, e quando puxa, vem toda espécie de peixes, ou seja, e ali há uma separação dos peixes bons, dos peixes ruins. Nós vamos ver que Jesus, ele vai sempre estar usando uma figura de linguagem determinada para um público, para um povo, né? Ele vai falar também sobre, o reino de Deus é como pérolas também, ali ele já está falando de uma forma como empreendedorismo. Ele vai falar também, Lucas capítulo 13, sobre a parábola do grão de mostarda, está escrito aqui, 13, versículo 18, que reino é como uma semente de mostarda que foi plantada e cresceu, e aí os ramos, os passarinhos vieram, criaram ali seus ninhos. Então, a forma de anunciar o reino de Deus é seguir o modelo de Cristo. Jesus, quando foi falar com a mulher samaritana, ele tinha 12 discípulos com eles, e os discípulos não tiveram ali a capacidade, foram comprar comida, mas não tiveram a capacidade de evangelizar. E ele teve como a capacidade de ganhar ali Samaria através de quem? Ele ganhou uma pessoa. Ei, Jesus ele precisa de uma semente. Essa semente pode ser você, essa semente pode ser alguém da sua família, essa semente pode ser eu, pode ser você. Nós precisamos entender. Para nós anunciarmos o reino de Deus, nós precisamos colocar essa semente. Às vezes a gente quer pregar para multidões, mas precisamos entender que uma árvore, ela começa com uma semente. Jesus, quando pregou ali, libertou o gadareno, ele depois conseguiu ganhar toda a Decápolis. Por quê? Porque ele precisa de uma pessoa. Pedro, ele anunciou para um público, o apóstolo Paulo anunciou, vamos dizer que para toda ali a Europa, para a Ásia. Então assim, a gente precisa compreender que a Bíblia ela vai nos mostrar várias formas que existem, né? Porque existem vários tipos, vários públicos, né? O público talvez que eu caminho não é o público que você caminha no seu dia a dia. Cada um está vivendo o seu mundo. Muitas pessoas convivem ali numa área executiva, onde falam com determinados tipos de pessoas e níveis de pessoas. Outras pessoas, elas caminham com outros tipos de pessoas. Por isso é necessário você conhecer a palavra, é necessário que você conheça a estratégia que Jesus nos mostrou aqui.
Portanto, anunciar o reino de Deus é importante anunciar para todos, mas é importante saber como falar, com qual público que você vai falar e como você vai poder colocar o reino de Deus às pessoas. A gente precisa também compreender quando é o reino de Deus. Saiba de uma coisa, o reino de Deus ele é para hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, no verso 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Ou seja, a parábola do rico insensato, que vai construindo, que vai amontoando um monte de coisas para os dias, para hoje, esquecendo de um futuro vindouro. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é para agora, não é para depois. Você puder plantar, investir no reino de Deus, invista agora, porque o reino de Deus, ou seja, a minha, a sua vida, amanhã pertence a Deus. Hoje você pode fazer escolhas. Então, se hoje Deus falou com você, se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se Jesus ele te incomodou aí no seu coração, aprenda uma coisa. Ele está te chamando, falando, vem. Ele está falando, vem. João capítulo 6, verso 37 diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem virá a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, eu o rejeitarei. Então vem para Jesus, aproveita essa palavra, aproveita que você aprendeu sobre o que é reino, para quem é o reino, que o reino é tomado à força. Aprenda que o Senhor te colocou essa palavra diante de você. Se essa palavra está fazendo sentido na sua vida, então que você possa entregar a sua vida para Jesus e que você possa se debruçar na palavra de Deus. Peço a você que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, já seja aí um semeador para outras pessoas, curte aí, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário se esse vídeo foi edificante na sua vida. Aqui Ricardo Ribeiro com mais um vídeo para edificar a sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.